É o seguinte, galera, esse daqui é um vídeo pra celebrar o Switch. A gente sabe que o Switch 2, a continuação dele deve estar chegando no ano que vem pra gente, então ele vai virar um sistema de legado. Mas você aí que não jogou os jogos do Switch ainda, que jogos valeria a pena pegar agora pra você experimentar dentro das grandes franquias da Nintendo? E também vou fazer uma nota de alguns outros jogos que estão fora do mundo da Nintendo. Porque tem muita coisa e a Nintendo tem aquele negócio de não diminuir o preço do jogo com o tempo. Então um jogo que saiu no lançamento do Switch custa a mesma coisa hoje. Então você tem que pensar muito bem onde você vai colocar o seu dinheiro. Aqui vão as minhas opiniões. Se você quiser jogar um jogo do Mario, daqueles de plataforma tradicionais, eu recomendo que você deixe passar o New Super Mario Bros. U Deluxe, que é um relançamento de um jogo que saiu originalmente pro Wii U e é um jogo dessa fase New Super Mario Bros. Que a Nintendo fez. Eles lançaram esse New Super Mario na época do DS, que era a volta do Mario pra plataforma 2D. E aí o jogo vendeu pra caramba, vendeu tipo absurdos. E aí eles saíram repetindo várias vezes. Só que quando chegou no Wii U, eu acho que um pouco da criatividade já tinha morrido. Parecia a Nintendo meio funcionando em piloto automático. Acho que não tem aquela criatividade, aquele zelo, aquele brilho que a gente normalmente vê em jogos de plataforma do Mario. Agora, se você quiser jogar bons jogos de plataforma do Mario, no Switch tem muita oferta. Começando pela escolha mais óbvia, que é o Super Mario Odyssey, que saiu na janela de lançamento do Switch, mas até hoje é um dos melhores jogos do console. Sério, esse jogo aqui é sensacional. A temática do Mario viajando por lugares que são inspirados em diferentes cidades ou regiões do mundo. Tem locais inspirados no México, em Nova York, tem um monte de coisa, é muito legal. A dinâmica do Cap, que é totalmente nova, é um treco muito interessante também. Você pode jogar nos oponentes e meio que possuir o corpo deles. Adiciona um tanto de variedade, o jogo tem um monte de coisa pra você coletar, tem fases extras no final pra você destravar e descobrir. Os controles funcionam muito bem, tem toda a opção de pulo e malabarismo e combinações nas quais você pode pensar. Ele vale muito a pena, mesmo pagando full price, preço completo, anos depois do lançamento dele, porque a Nintendo não baixa o preço dos jogos, só em promoção, aproveita quando tiver. Vindo depois dele tem um jogo que é a minha opção pessoal. Gosto não se discute. É o Super Mario 3D World e Bowser's Fury. O Super Mario 3D World é um relançamento de um jogo que saiu originalmente pro Wii U. E nesse relançamento eles adicionaram um jogo a mais, um mini jogo, tá? São algumas horas, uma experiência chamada Bowser's Fury, que é uma coisa que, se você não viu, eu não sei como é que eles não fizeram um jogo inteiro disso, que é sensacional. Eles pegaram essa liberdade que você tem no Mario Odyssey de ir pra qualquer lugar da fase e colocaram no mapa aberto. Não tem aquele negócio de eu entrei na fase e começou a fase. Você chega no ponto do mapa e a fase já começou. Não tem transição. É sensacional. E o Super Mario 3D World, que aí já é o jogo original, que aqui foi acrescentado de uma resolução mais alta e também de multiplayer online, é uma experiência não compreendida do Wii U, na minha opinião, porque quando saiu pro Wii U, a galera não entendeu do que se tratava. Tava todo mundo esperando um Mario 3D no estilo de Mario 64 ou do Mario Sunshine, só que aqui era totalmente diferente. Era 3D ainda, mas era quase uma mistura do estilo do Mario 2D com 3D. É difícil explicar só jogando. E pra mim é um jogo extremamente criativo, com um monte de coisa nova, um monte de mecânica interessante. Eu não sei porque todo mundo não coloca ele lá em cima como um dos melhores jogos do Mario que já existiu. Eu acho sensacional. E é claro, a gente tem que mencionar o Mario Wonder, que é um novo jogo 2D do Mario, e tudo que eles fizeram errado no New Super Mario Bros. U, eles corrigiram no Mario Wonder. O Mario Wonder é extremamente criativo, toda fase tem uma dinâmica diferente. Você pega as Wonder Flowers e toda a dinâmica do jogo muda. Você vira um inimigo, você adquire um poder novo, a fase fica acelerada, você vira uma plataforma. Tem um que você vira uma plataforma. Toda fase tem uma coisa nova. Aquele jogo é a Nintendo no melhor que ela pode ser. O tanto de criatividade que tem é absurdo. Se você não jogou o Mario Wonder ainda, você se deve isso, tá? E o mais legal é que, como o Mario Wonder foi lançado mais ou menos na época do filme do Mario, eles acharam que tinha que colocar um pouco mais de detalhe nas animações. Então a gente vê
ver umas animações do Mario que a gente não tá acostumado a ver. A Nintendo normalmente não presta muita atenção nisso. Repara só no elefante entrando no campo, você vai entender o que eu tô falando. Um que eu tenho que mencionar, mas não dá mais pra comprar, coisa que só a Nintendo faz. Lançamento de jogo digital e físico por tempo limitado. E esse é o Super Mario 3D All Stars, que é um relançamento em HD do Super Mario 64, do Super Mario Sunshine, que saiu originalmente pro GameCube, e também do Super Mario Galaxy pro Wii. O Super Mario 64 é pro Nintendo 64, tá no nome. São excelentes jogos de plataforma 3D do Mario. O Sunshine eu joguei só um pouquinho, os outros não, os outros eu sei, os outros são bons, mas eu vou confiar na galera que tem opinião boa sobre o Sunshine. É um relançamento em HD, então a resolução dos jogos é mais alta. O Super Mario Sunshine, ele tá formatado em 16:9 em vez de 4:3, só que eles não fizeram essa mesma adequação no Mario 64, então você ainda vai jogar no formato quadrado. E obviamente os controles do Super Mario Galaxy são adaptados porque ele é do Wii, que tinha o controle todo diferente. Mas se você puder encontrar esse jogo ainda, porque a Nintendo parou de vender, até digital, jogo digital por tempo limitado. Físico tudo bem, mas digital só coloca na loja, amigo. Custa nada. Mas enfim, se você puder pegar esse compilado aqui, vale muito a pena. Todos os 3 jogos, 2 eu tenho certeza, um eu acredito nos outros, são excelentes. Se você quiser jogar um jogo da série Metroid, um jogo que talvez valha a pena deixar passar, embora ele não seja ruim, é o Metroid Dread, que é um jogo 2D no estilo Metroidvania, porque é Metroid que deu o nome ao gênero. Se você não sabe, Metroidvania é um gênero que foi originalmente criado na série Metroid e depois meio que foi aprofundado ou especializado, modificado na série Castlevania, com o Castlevania Symphony of the Night inicialmente, que é aquele estilo de jogo no qual você tem que explorar um mapa, ele não é linear, você tem que ir e voltar, fazer o tal do backtracking de vez em quando, e você vai destravando novos poderes ou habilidades que te permitem explorar novas áreas do mapa. Se você quiser um jogo nesse estilo em 2D, tem várias ofertas com preço muito baixo no Switch. Dá uma olhada em Hollow Knight ou a série Ori. Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps estão disponíveis no Switch. E por um preço muito mais baixo que esse daqui, eu não acho que vale a pena pagar preço completo, full price de jogo AAA no Metroid Dread quando você tem uma oferta tão grande de jogos nesse mesmo gênero no Switch. E jogos muito bons, tá? E eu vou dizer, melhores que esse, embora esse não seja ruim. Agora, se você quiser Metroid de fato, eu ultra recomendo o Metroid Prime Remaster, que é o relançamento de um Metroid em 3D primeira pessoa que saiu originalmente pro GameCube. Ele foi relançado em uma coleção depois pro Wii com os 3 Metroid Prime. Então, na verdade, no Wii você ganhou até 2 jogos a mais do que nesse remaster aqui. Só que esse remaster ficou muito bom, tá? Ficou excelente. É um nível de gráfico assim que impressiona pro Switch. Se você nunca jogou Metroid Prime, faça esse favor pra você. Esse remaster aqui tá muito bom, eu ultra recomendo. Agora, você tá pensando em comprar Mario Party. Tem um novo jogo do Mario Party que foi anunciado, eu não joguei ainda, não posso opinar, mas sobre os outros dois que já tem no Switch, o jogo pra deixar passar é o Super Mario Party, tá? Ele não é bom. É meio que um consenso que ele é um tiro pela culatra. Principalmente a dinâmica dele de jogar em tabuleiro não funciona muito bem. Os extras não são tão bons assim. Você pode pesquisar dos fóruns. Em geral, a galera tem uma opinião muito negativa do Super Mario Party. Agora, se você quer jogar Mario Party, eu ultra recomendo o Mario Party Superstars. Ele é muito legal, traz de volta vários tabuleiros de versões passadas numa versão remasterizada deles. Tem um monte de minigame, um monte de coisa legal, é meio que uma celebração de tudo que o Mario Party foi até agora. Sério, a gente transformou todos os tabuleiros em vídeo, cada um pra um. Você pode ver tudo aqui no canal, o jogo é sensacional, vale muito a pena. Vai ser melhor do que o que tá pra sair? Eu não sei, mas diante dos dois que a gente já tem, esse é o que eu recomendo. Vamos pra polêmica agora. Senhoras e senhores, vamos falar de Pokémon no Switch. É o seguinte, eu tenho que ser sincero, eu não consegui terminar nenhum jogo do Pokémon no Switch ainda. Todos os jogos que saíram, pelo menos os da série principal, eu joguei. Porque eu sempre tô esperando esse jogo do Pokémon que vai reviver a chama dentro de mim. Daquele Leon com 15 anos, jogando Pokémon Yellow no Game Boy, que zerou o Pokémon, comprou o guia pra conseguir pegar todos que tinham no cartucho, que passou horas e horas com uma luz em cima do Game Boy, porque o Game Boy não tinha luz na tela, era um treco horrível, jogando aquele treco e acabando com a própria visão. Então eu jogo todos, uns mais que outros. Então entre os Pokémons que eu joguei,
É difícil recomendar o Pokémon Snap, porque você tá tirando foto de Pokémon, mas essa não é a questão. A questão é que o conteúdo dele é muito curto, eles te seguram numa fase só por muito tempo, aí tem a dinâmica de tirar foto de dia, tirar foto de noite, coisa do tipo, porque não tem muito conteúdo no jogo. Aliás, essa foi a opinião original da Nilce, eu tentei questionar, mas depois acabei concordando. Outro Pokémon pra deixar passar, e aqui a gente vai ter uma briga, que é o Scarlet e o Violet, que é o Pokémon de mapa aberto. Gente, não dá. Eu tentei jogar esse jogo. Primeiro, eles correram com esse jogo. Eles não fizeram esse jogo direito. A primeira vez que eu tive que carregar uma bola gigante no meio do negócio pra cumprir um objetivo, pra poder ir num ginásio e coisa do tipo, eu falei, não. E não só isso. O gráfico do jogo é impossível. Teve distorções gráficas, efeitos que dá, tipo shimmering, coisa do tipo, que me fizeram ficar enjoado. É sério. E apesar de muita gente elogiar o estilo da gameplay, foi um Pokémon que eles correram pra colocar pra fora e com um gráfico inadmissível. E não é porque é o Switch. A gente viu o gráfico do Zelda. É aquele negócio da Pokémon Company de querer cuspir um jogo do Pokémon todo ano pra manter a franquia relevante. No Pokémon Scarlet e Violet, eles precisavam de pelo menos uns 5, 6 anos pra fazer esse jogo direito. Ah, e sem contar que ele é todo bugado, tá? Eu cheguei a atravessar um mapa uma vez e ficar preso no subsolo. Não foi legal. Agora, se você quiser jogar um jogo que é mistura de mapa aberto com o Pokémon tradicional, o estilo do Pokémon tradicional do Game Boy, dá uma olhada no Pokémon Sword e Shield. Tem uma área aberta na qual você pode pegar os Pokémons, mas também tem lugares que são mais direcionados, no sentido de você ir em rota tal, rota tal, rota tal. Enfim, você sabe como é que Pokémon funciona. Então esse é um híbrido legalzinho. E um que eu vou defender, porque é um relançamento com elementos de Pokémon GO do Pokémon Yellow, que eu joguei lá atrás, que é o Pokémon Let's Go Pikachu. É basicamente um Pokémon de primeira geração, 151 primeiros, com gráficos modernos e também com dinâmicas do Pokémon GO de pegar Pokémon, porque eles fizeram isso daqui basicamente para tentar trazer a galera que tava jogando Pokémon no celular no auge do Pokémon GO para jogar um Pokémon de console. É um relançamento, mas é legal, é um relançamento do primeiro Pokémon que eu joguei, não tem nada de muito especial. Tá bom? Mas eu vou recomendar. Enfim, se você quiser jogar um Pokémon de mapa aberto, só que melhor que o Scarlet e Violet, e mapa aberto entre aspas, Pokémon Arceus. Na verdade, várias dinâmicas que eles implementaram também no Scarlet e Violet surgiu aqui. Embora a história deles seja muito estúpida, essas coisas estão todas lá, e com um gráfico que dói menos no olho, embora não seja muito bom. Se você quiser jogar um jogo do Kirby, todos os dois de vocês, tá? Abraço aí. Deixa passar o Kirby Star Allies. De fato, não vale a pena esse jogo aqui, não é um jogo bom, é um jogo muito fácil. Se você for jogar com criança muito pequena, talvez elas se divirtam. Só que se você for jogar com criança pequena, você pode pegar vários outros jogos bons também pelo preço desse aqui. É porque a Nintendo tem aquele negócio. Os jogos normalmente são muito acessíveis, eles deixam fácil o suficiente para criança jogar, para pessoas novas em videogame, mas sempre tem aquele a mais em forma de um colecionável, de fases extras e coisa do tipo, que aumenta o desafio para as pessoas que já são velhas de guerra. Nesse daqui não, você anda para frente e aperta o botão. Não tem graça. Porém, o Kirby Return to Dreamland Deluxe, que é um remake de um jogo que saiu originalmente pro Wii, é bem mais legal. Eu não joguei muito dele, mas achei muito interessante. Se você quiser um Kirby mais no estilo tradicional 2D, é esse que você deve jogar. Mas se você quiser queimar mesmo o seu dinheiro com Kirby, Kirby and the Forgotten Land é o que eu recomendo. Não é 2D, é um jogo em 3D, visão panorâmica e coisa do tipo. Eu tô jogando atualmente, tá? Acho que eu já passei da metade dele. É bem interessante, é bem legalzinho o jogo. E o interessante é que o cenário dele é pós-apocalíptico, tá? É o Kirby, essa bolinha rosinha, num mundo totalmente destruído e esquecido. Não sei o que a galera tava pensando, mas ficou bem legal. Vamos entrar na polêmica número 2. Jogos de Zelda. Eu vou falar dos 3 que eu joguei. Zelda Breath of the Wild é uma obra de arte. Eu acho que eu tenho 140 horas nesse jogo só de andar no mapa, sem fazer nada, só pra ver, só pra ficar parado e olhando e que coisa incrível. Eles colocaram um jogo desse tamanho de mapa aberto no Switch. E ele funciona naquele esquema. Você consegue ver aquela coisa lá longe que parece que não é alcançável. Longe, longe no horizonte, você eventualmente vai chegar lá. E isso é muito legal. Eles colocaram várias dinâmicas muito interessantes. Você pode sair da área inicial do jogo e ir direto pra lutar contra o chefão final, se você quiser. É um conceito de mapa aberto, aberto mesmo, sabe? Eu acho que revolucionou a franquia e é um jogo que mora no meu coração. Se você não jogou ainda, não tem como eu te recomendar mais. Vai jogar. Agora, a polêmica é o Zelda Tears of the Kingdom, que é a continuação do Breath of the Wild e, em teoria, é uma continuação melhorando o Breath of the Wild em vários sentidos. Só que eu vou ser muito sincero, eu não me diverti muito. É um jogo bom?
Se eu tivesse jogado só ele, ia ser um dos melhores jogos que eu já joguei. Só que eu já tinha jogado Breath of the Wild antes. E o grande problema dele é que ele reutiliza muito das coisas do Breath of the Wild. O mapa inteiro basicamente é reutilizado, pelo menos o layout básico dele. Os povos do mundo, a localização de cada um, tudo é mantido. E meio que a dinâmica do jogo é mantida também. Você tem que ir lá visitar cada povo, você vai numa dungeon, mata um boss, aí você libera alguma coisa, vai pro próximo e tal. Então dá muito daquele sentido de repetição. Sem contar que uma das novidades do jogo, que é um submundo que você pode explorar, é extremamente repetitivo. É basicamente o mesmo bioma, um copia e cola sem parar. E um dos melhoramentos que eles criaram, pelo menos em teoria, em relação ao Breath of the Wild, que era uma reclamação da galera, e aqui eu tô falando do fato de não ter muita coisa pra fazer no Breath of the Wild, do mundo ser muito vazio, eu não gostei do que eles fizeram. Eles encheram o mundo de coisa pra fazer, só que a maior parte das coisas não tem propósito nenhum, não tem sentido nenhum. Ou é uma fat quest ou uma coisa que não dá vontade de fazer. A dinâmica da Ultra Hand, que te permite construir coisas, é algo muito interessante, mas só ela, em adição a outras coisas do jogo, pra mim, não torna esse jogo uma experiência muito melhor que o Breath of the Wild. É um jogo bom? Excelente. Vale a pena jogar? Sim. Mas se eu tivesse que recomendar um só, pelo menos da minha memória nostálgica aqui, o Breath of the Wild ganharia. Agora, se você quiser experimentar outro jogo de Zelda, que provavelmente não vale o preço completo, porque você pode comprar pelo mesmo preço o Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, você tem The Legend of Zelda Link's Awakening, que é um relançamento de um jogo que originalmente saiu pro Game Boy. É um remake desse jogo. É um dos jogos mais estranhos que tem do Zelda, porque você vê até personagem do Mario nele, vai entender, só que é legalzinho. O problema é que você não vai poder jogar as mais de 100 horas que provavelmente você vai ter no Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom. Mas o estilo gráfico dele é legalzinho, tá? O estilo da arte dele é legal. Agora, você quer jogos de esporte? O jogo que eu vou recomendar que você deixe passar é o Mario Tennis Aces, porque apesar de ser um jogo com mecânicas muito interessantes, é um jogo que não tem conteúdo suficiente para justificar o preço dele. Você acaba a campanha single player muito rápido e depois só tem um multiplayer para você jogar, mas não tem a quantidade de variação necessária para fazer com que o multiplayer seja muito interessante por muito tempo. É um jogo que seria muito bom se tivesse mais conteúdo, mas do nível de conteúdo que tem para ele, não vale a pena. Então esse daqui é um deixa passar forte. E tem outro que talvez valha a pena deixar passar, não que eu não tenha me divertido com ele, mas sofre do mesmo problema de falta de conteúdo, que é o Mario Strikers Battle League. Eu e a Nilce jogamos aqui no canal, a gente se divertiu jogando junto. O problema é, todas as arenas são reskin da mesma coisa, pelo menos é a percepção que eu tive, e não tem tanto personagem assim com tanta variação pra justificar o preço completo naquele jogo. É um outro jogo que é muito divertido, tem boas dinâmicas, boa gameplay, mas sofre por falta de conteúdo. Com jogos de esporte da Nintendo, isso é meio que um padrão. Tá? Acontece muito. Agora, se você quiser jogar o jogo de um esporte só, eu recomendo Mario Golf Super Rush. O conteúdo, apesar de não ser astronômico em tamanho, é muito maior do que o dos outros dois jogos de esporte que eu citei. Eu e a Nilce jogamos, gostamos pra caramba, eu recomendo. É um bom jogo de party, inclusive, de festa. Se você quiser jogar com a galera, é legal. E obviamente eu vou colocar um aqui que não precisa de apresentações. Tecnicamente é um jogo de esporte, então vai entrar nessa categoria, que é o Mario Kart 8 Deluxe. Esse jogo é sensacional. Se você nunca jogou, é um jogo que é obrigatório na biblioteca de todo mundo de Switch. É muito divertido pra jogar com os outros, pra jogar online. As partidas começam rápido, a variedade de pistas é incrível e tirando o modo de batalha, que é meio... não ficou bom nesse daqui, eu não tenho mais nada pra reclamar desse jogo. É excelente. E por fim eu vou comentar aqui alguns jogos menores barra indie que eu joguei no Switch. Um que eu vou recomendar pra todo mundo deixar passar é o Cult of the Lamb, que apesar de ser um sucesso no mundo indie e em outros sistemas deve ser um jogo sensacional, no Switch ele simplesmente trava. O frame rate chega a 10, 15 por segundo, dependendo da quantidade de coisa que você tiver na tela, porque aparentemente a CPU do Switch é fraca demais pra simular várias coisas dele. É um jogo muito interessante, mas no chefão final, a minha vila tinha tanta coisa que toda vez que eu voltava pra lá ficava impossível jogar. Mas é isso, não é que o jogo é ruim. Eu cheguei no chefão final. O problema é jogar no Switch, tá? Não tem potência pra ele. A CPU trava. Um que eu gostei muito de jogar no Switch é o Prince of Persia The Lost Crown, que é um Metroidvania muito bom. Você que tá esperando aí outra dica de Metroidvania, aqui vai mais uma. Funciona muito bem no Switch, basicamente o jogo inteiro a 60 quadros, e a melhor parte, a opção de logar no negócio lá da Ubisoft é obrigatória em todos os outros sistemas, mas no Switch é opcional. É bom você logar porque você ganha aquela coisa de cross-save, você pode recuperar seu save depois, fica salvo na sua conta da Ubisoft, mas pra você que não quer, o Switch é uma opção.
recomendação. E tem também Hades, pra galera que gosta muito de jogos roguelike. Não é o meu tipo de jogo, eu tenho aquele problema. Todo jogo roguelike que eu vou jogar, eu tenho uma fase de 5 horas de gameplay, na qual eu muito provavelmente vou desistir do jogo. Todo roguelike é assim. Roguelike é aquele jogo que quando você morre, você tem que voltar no começo e começar tudo de novo, mas tem algumas coisas que você desbloqueou que vão te ajudar a ir mais longe no jogo, aí eventualmente vai ter uma tentativa sua que você vai do começo ao fim sem morrer. Aí você termina o jogo. Toda vez que sai um roguelike do qual a galera fala pra caramba, eu falo, dessa vez eu vou gostar de roguelike. Esse deve ser o roguelike pra mudar a minha opinião. Aí dá mais ou menos 5 horas, eu desisto. Aconteceu isso com Returnal, aconteceu isso com Dead Cells, aconteceu isso com Hades, mas pra galera que gosta é bom. E eu tenho que recomendar também Death's Door, tá? É um jogo meio, como é que eu descrevo? É meio Metroidvania, meio Souls-like, é difícil de escrever, não é Metroidvania. Não tem uma explicação, mas o jogo é muito bom. Ele tá disponível agora em celular se você quiser jogar na Netflix. A Netflix tem ele lá, você não precisa pagar adicional, já tá na sua assinatura pra jogar em Android e iOS. Mas vale a pena pegar no Switch, é um bom jogo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que todo mundo vai discordar de muita coisa que eu falei aqui, mas essas são as minhas opiniões, as minhas recomendações no Switch. Não esqueça de largar um joinha aí. Até a próxima. Tchau. Tem um card na tela, clica nele pra continuar assistindo. Adeus!